Olá, hoje irei apresentar o processo de conta corrente do RCA. Antes de começar, é necessário entender alguns parâmetros na rotina 132 que será validado nas rotinas. Antes de tudo, precisamos entender alguns parâmetros da rotina 132. Abra a rotina 132. Aqui na rotina 132, podemos ver que do lado esquerdo tem o menu de conta corrente do RCA, onde a rotina vai me apresentar todos os parâmetros disponíveis do conta corrente. Então vamos lá. Primeiro parâmetro que é exibido, parâmetro 1976, base débito crédito RCA na autorização de venda. Esse parâmetro ele é validado quando eu utilizo a rotina 301, quando eu vou autorizar um preço de venda. Ele vai vir como um padrão, base é o preço de tabela. Ou seja, vai ser movimentado conta corrente do RCA. Parâmetro 2176, calcular conta corrente do RCA na venda broker. Esse parâmetro ele é utilizado pelos clientes que utilizam um processo de venda broker. 2184, calcular conta corrente do RCA na venda call center. Este parâmetro ele é utilizado para os clientes que utilizam o módulo 19, módulo de call center. Parâmetro 2314, tipo de movimentação de conta corrente do RCA. Eu tenho as seguintes opções: débito crédito na venda, crédito no faturamento, débito na venda, crédito no acerto e débito crédito no faturamento. Significa que quando houver a movimentação do conta corrente do RCA, ele vai ser movimentado conforme parametrizado. Então, se eu marcar débito e crédito na venda, se o RCA conceder desconto ou conceder um acréscimo, ele vai ser debitado ou creditado já na venda. Débito na venda e crédito no faturamento significa que quando o RCA der um desconto, ele vai ser debitado na venda, e se ele der um acréscimo, esse acréscimo só vai entrar para ele quando for feito o faturamento do pedido. Débito na venda, crédito no acerto. Quando eu fizer uma venda e der desconto, vai ser debitado já na venda, e o crédito só vai entrar para o RCA quando eu fizer o acerto. E o débito e crédito no faturamento, tanto o débito quanto o crédito, só vai entrar para o RCA no faturamento. A opção mais utilizada é débito e crédito na venda. Parâmetro 1455, usar crédito de RCA. Então, para utilizar esse processo, eu tenho que deixar marcada a opção igual a sim. Parâmetro 1550, usa débito e crédito de RCA nas trocas TV11 e TV12. Esses são para os clientes que utilizam o tipo de venda 11. Eu defino se ele vai ser utilizado crédito e débito do RCA nesse tipo de venda. Parâmetro 1080, usa débito e crédito de RCA nas vendas bonificadas. Este parâmetro significa que se for feita uma venda bonificada, ele vai movimentar o conta corrente do RCA. Parâmetro 1194, usar preço bruto como base para cálculo de débito e crédito nas vendas bonificadas. Como o próprio parâmetro já diz, significa que vai ser utilizado o preço bruto do item para realizar o desconto do conta corrente nas vendas bonificadas apenas. Parâmetro 1190, usar saldo de conta corrente como desconto financeiro. Este parâmetro ele vai funcionar para os clientes que utilizam o módulo de medicamentos, que utilizam os descontos financeiros. Então, na rotina 132, esses são os parâmetros que envolvem o processo de conta corrente. Depois que for habilitado o parâmetro 1455, eu tenho que continuar minha parametrização. Eu vou acessar a rotina 517 para definir os RCAs que vão utilizar este processo de conta corrente. Na minha rotina 517, eu vou pesquisar o meu RCA, que eu vou definir se ele vai utilizar o processo de conta corrente ou não. Eu seleciono ele, clico duas vezes para editar o cadastro, acesso a aba vendas/comissão e tenho que deixar marcado a flag usa débito crédito RCA. Se a flag estiver desmarcada, esse RCA não irá utilizar o processo de conta corrente. Apenas se a flag estiver marcada, ele vai utilizar. O porquê da flag? Existem empresas que separam alguns RCAs para utilizar esse processo e outros RCAs para não utilizar. Essa flag é utilizada para dar maior flexibilidade ao seu negócio. Ok, vou confirmar agora. Temos também
vem a opção por cliente, se o cliente vai movimentar ou não o conta corrente do RCA. Por quê? Porque alguns clientes já têm um preço diferenciado, algum desconto cadastrado, que você não quer que esse cliente movimente o conta corrente do RCA. Eu venho aqui no cadastro do meu cliente, informo o cliente, pesquiso. Aqui na rotina 302 eu posso informar débito, que já vai aparecer o campo usa débito e crédito de RCA. Deixo marcado como sim. Se ele estiver marcado como sim, vai movimentar a conta corrente do RCA. Se estiver marcado como não, não vai movimentar a conta corrente do RCA que fizer a venda para este cliente. Já salvo o cadastro do cliente, fecho aqui. E agora a rotina que faz toda a movimentação, 356. Esta rotina é onde eu vou colocar os valores do conta corrente dos RCAs. Então vamos lá. Lançar crédito e débito. Vou colocar os previsores do meu RCA e o código do meu RCA. Próximo. Vou selecionar o meu RCA. Próximo. Aqui, no meu RCA, ele tem um saldo atual de 1000 e um saldo disponível de 1010. Por quê? Porque o saldo atual ele vai somar com o limite do RCA. Um exemplo simples que é utilizado no nosso dia a dia, que facilita o entendimento. Supondo que você tenha R$1000 na sua conta do banco e o banco te deu uns R$10 de limite, você pode sacar até 1010. Só que se você gastar os seus R$1000, você vai ter R$10 de limite, seu saldo vai ficar zerado. Mas se você gastar esses R$10, você vai ficar negativo no banco R$10, que vai ter que repor esse valor posteriormente. Aqui, neste campo, eu vou definir se eu quero aumentar o meu saldo ou diminuir o meu saldo atual. Eu tenho R$1000 de saldo atual. Se eu quero que meu RCA fique com 2000 de saldo atual, eu vou informar o valor de 1000. Que ele vai somar esse valor com o saldo atual do RCA. Se eu quiser diminuir o saldo, eu coloco um valor negativo. Então eu vou conceder R$1000 de saldo para o meu RCA. Próximo e finalizo. Aqui eu posso escolher o motivo que eu estou alterando, que já está cadastrado no sistema, ou eu posso informar manualmente. Teste de conta corrente e confirmo processo gerado com sucesso. Se eu for consultar o meu saldo deste RCA, ele vai estar com 2000 de saldo atual mais os 10 de limite. Saldo disponível 2010. 2000 meu saldo atual e meu limite. Para alterar o limite, eu venho na tela inicial da rotina e altero o limite de crédito. Da mesma forma que funciona o saldo, o crédito também funciona. Eu seleciono o meu RCA e próximo. Se eu quiser aumentar o meu limite do RCA, eu coloco um valor positivo. Se eu quiser tirar o meu limite, eu coloco um valor negativo. Vou tirar o limite do RCA, coloco menos 10. Próximo e finalizo. Teste conta corrente. Ok. Então, toda movimentação de numerários que você precisar fazer no conta corrente do RCA, você vai utilizar a rotina 356. Para consultar essas movimentações, onde eu posso consultar? Você vai fazer essas consultas na rotina 311. Aqui na rotina 311, na aba F5, eu tenho o log de alteração do saldo. Eu tenho o período que eu quero consultar, coloco os filtros de supervisor e RCA e a rotina geradora do log. Eu tenho a opção de todas, 356, 517 e 556. Eu vou colocar todas e marcar a flag para não visualizar registros que não tiveram movimentação. Por quê? Quando eu marco essa flag, quando não houve a movimentação do conta corrente, ele não vai me trazer esses registros. Eu clico aqui em emitir, confirmo. E ele vai me mostrar que eu tive um lançamento de saldo de R$1000 pela rotina 356. Ou seja, eu aumentei o meu saldo do RCA neste dia. Então, este é o processo básico de conta corrente do RCA. Espero que tenha ajudado a entender o processo e até a próxima.